Boa noite, meus queridos amigos do Facebook, meus queridos confrades, queridos irmãos, amigos do Centro Espírita, Lar Espírita Amor e Luz, né? Leal. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez nesta página desse venerável Centro Espírita que eu muito admiro, né? O tema hoje, como foi anunciado, é o tempo presente. Eu conto com a participação de todos vocês para me darem um feedback se o som está saindo a contento, a imagem, se está chegando boa, porque o horário está chegando. Mais 3 minutinhos e a gente inicia a nossa live, a nossa palestra de hoje. Boa noite, Miriam. Boa noite, Fátima Machado. Boa noite. As pessoas já estão chegando e isso é muito importante. Eu conto com a participação de todos vocês. Mandem, por favor, um aviso se a imagem e o som realmente está chegando bem para vocês. Eu conto com isso. Porque para mim aqui está tudo bem. Resta saber se está chegando bom para todos vocês aí. Quero agradecer o convite da Maria, né? Presidente do Leal, Lar Espírita Amor e Luz. E agradecer também ao Ricardo, seu filho, que me dá toda a estrutura e a segurança, né? Para que a palestra aconteça nessa página. Quero agradecer mesmo de coração a confiança, né? E o convite que o centro me fez. E peço àqueles confrades, aqueles amigos que ainda não conhecem o Leal, Lar Espírita Amor e Luz, que compareçam ali em Guarulhos, né? Na Rua Santa Lúcia. Miriam Campinã, Fátima Machado. Por favor, respondam se o som está bom e a imagem, porque daqui a 1 minuto faremos uma pequena prece e iniciaremos a nossa palestra de hoje. O pessoal está chegando. Que sejam todos bem-vindos, né? Que sejam todos bem-vindos e que possamos estar conectados com o sagrado, que possamos estar conectados com Jesus, porque é sempre em nome dele que nós realizamos qualquer trabalho de cunho espiritual como esse. Eu preciso de um retorno de vocês, meus amados. Se o som e se a imagem está chegando bem, porque daqui a 1 minuto, aliás, menos de 1 minuto, nós já vamos começar. Coloque um copo d'água próximo ao seu computador, ao seu celular, porque as energias que emanarão durante o transcorrer da palestra, as energias benéficas, salutares dos bons espíritos, fluidificarão estas águas que servirão para remédio, o remédio que necessitamos. Vamos iniciar então. Quem puder, cerre levemente os olhos para podermos nos conectar com o nosso mais profundo íntimo, porque é lá no templo sagrado do nosso coração que reside a divindade. Somos templos do Espírito Santo e o Espírito de Deus habita em nós. Nessa introspecção, podemos entrar na presença de Deus, nosso Pai, o Espírito maior do universo, e agradecer. Agradecer pela vida, agradecer por Jesus, agradecer pelas entidades venerandas que nos sustentam e nos orientam na caminhada, agradecer ao nosso Pai Celestial por tudo, principalmente pela vida. Querido Pai Celestial, nossos corações estão gratos pela vida e pelas oportunidades que tem nos dado.
Permita, Pai Celestial, que os nossos amigos espirituais estejam conosco, porque estamos a serviço de Jesus. E quando dois ou mais se reúnem no entorno do Evangelho, Jesus se fará presente, porque Ele mesmo asseverou. E é nessa certeza, é com esta convicção, que sabemos da presença do Divino Amigo. E sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, o amparo dos bons espíritos, pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja, graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, que é o Santo Espírito do Universo, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Vicente era um pescador e ele vivia a sua vida bucólica às margens daquele caudaloso rio, de onde ele tirava o seu sustento todas as madrugadas. E todas as madrugadas, muito antes do rei, do astro-rei nascer, ele se levantava, ainda sonolento, e tropeçando em todos os móveis, porque estava ainda muito sonolento, ele fazia a sua higiene matinal, ele fazia o seu desjejum, ainda muito sonolento, sem prestar muito atenção naquilo que estava fazendo, porque o trabalho lhe esperava. Pegava a sua rede de arrastão e ainda no escuro da madrugada, Vicente se dirigia ao rio, que ficava próximo da sua residência, para fixar ali a rede, fixar ali o seu arrastão e esperar alguns minutos, para depois recolher o fruto do seu trabalho, os peixes que haviam caído na rede. Essa era a sua rotina diária. E assim Vicente, o pescador, vivia esta vida meio que mecanicamente. Já sabia o que fazer e fazia tudo de forma muito mecânica, sem prestar muita atenção naquilo que fazia. E naquela madrugada, naquela manhã, como de costume, ele se levanta trôpego, ele se levanta sonolento e faz toda a sua rotina costumeira, sua higiene matinal, seu desjejum, pensando nos peixes que irá pegar, nos compromissos que tem para acertar no final da semana. E depois do seu desjejum, ele se encaminha ao rio, arma a rede de arrastão dentro do rio, se afasta um pouco, como sempre fazia, se encosta em uma árvore e fica ali, a cochilar, para esperar o momento certo de puxar a rede com o fruto, com o produto do seu trabalho. Ele está ali a cochilar, quando de repente, ainda sonolento, ele abre os olhos e olha, e ele vê um saquinho jogado a pouca distância dele. Ele pensa que alguma criança esteve ali a brincar e esqueceu aquele saquinho ali com alguma coisa dentro, não é? Tropegamente vai até lá, pega aquele saquinho, senta-se novamente e abre o saquinho, quando verifica tratar-se de algumas pedras que alguém deixou ali dentro daquele saco, alguma criança, provavelmente. Então Vicente pega uma daquelas pedras e joga ao rio. E começa a se divertir com as ondulações que a pedra faz, todas as vezes que cai na água. E ele, divertidamente, vai jogando de uma a uma aquelas pedras que encontra no saco e divertindo-se com as ondulações que a pedra faz todas as vezes que cai na água. E sonolento, e jogando as pedras e esperando o tempo passar para puxar a rede do seu arrastão com o produto do seu trabalho, com os peixes pescados, ele continua a jogar as pedrinhas. São muitas. Ele vai jogando uma a uma, até que ele pega a última pedra.
vai jogar a última pedrinha e quando levanta a mão para jogar a pedra, o astro-rei desponta no horizonte e emite seus primeiros raios solares para aquela região. E na hora que Vicente levanta a pedra, os primeiros raios solares batem na pedra, que brilha de forma diferente. Ele então, ao invés de jogar, a sua atenção desperta por aquele brilho incandescente que o sol provocou na pedra, analisa a pedra com carinho e verifica tratar-se de um rico diamante. Não eram pedras comuns, eram todas diamantes que ele, incauto, jogou todos dentro do rio. Perdeu uma incomensurável fortuna. E aí Vicente começa a se descabelar. Ele começa a gritar impropérios contra Deus, contra a natureza. Ele começa a lamentar com impropérios a sua grande falta de sorte e se descabela e fica nervoso. E aí sim ele fica desperto, não está mais sonolento. Agora ele está nervoso e blasfemando contra Deus, contra a natureza, contra todos, pela sua grande falta de sorte. E enquanto Vicente blasfema, grita impropérios e fica emocionalmente instável, ele nem se dá conta que ainda tem nas mãos uma verdadeira joia. Ele nem se dá conta que ainda tem nas mãos uma grande fortuna. E isso, meus amados, acontece com a maioria de nós. O que são esses diamantes que Vicente jogou fora? Para mim, representa um dia perdido. Por isso que o dia de hoje chama-se presente, porque é verdadeiramente um presente de Deus para todos nós. E é uma verdadeira joia. E quantas vezes deixamos o tempo passar? Quantas vezes deixamos o tempo passar, matando o tempo de alguma forma, não é? E nem observamos que o tempo vai passando, que nós vamos passando, vamos envelhecendo, e de repente todos nós falamos assim: meu Deus, como o tempo está passando depressa, sem nos apercebermos que não é o tempo que passa, nós é que passamos. É um presente que Deus nos dá, por isso que chama-se presente. É uma dádiva que muitas das vezes foge pelas nossas mãos. E a gente perde verdadeira joia por não aproveitar o tempo perdido. Não é? Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes o tempo passa. A gente reclama de muito tempo que se perdeu. Ah, se eu pudesse voltar atrás para recuperar o tempo perdido. Às vezes a gente reclama e como Vicente blasfema, porque não fizemos o que deveria ser feito no tempo perdido e nem nos damos conta que ainda temos nas mãos uma verdadeira joia, que é o presente. É uma joia ornada, forjada na oficina do tempo. Uma joia que tem 24 diamantes no seu entorno. E em cada diamante arrodeado de pérolas maravilhosas, 60 pérolas cada diamante. São as horas, são os minutos, são os segundos que nós temos para viver e muitas vezes deixamos passar. Muitas vezes deixamos passar. Porque o tempo, na verdade, não passa. Nós, como eu disse, é que passamos. O tempo é uma eternidade. É um presente eterno. O passado é só lembranças. E o futuro é só esperança. Não existe. O que existe é o momento presente, que muitas vezes a gente, como Vicente, dorminhocos espiritualmente falando, dormimos espiritualmente e levamos uma vida meio que mecanizada,
Seguindo sempre aquele mesmo ritual, com o pensamento sempre projetado para frente ou para trás, esquecendo-nos de viver o momento presente, que é onde a vida está acontecendo. E nós estamos sempre projetados para frente, para trás, vivendo de uma forma mecânica, sonolentos, cansados. A gente fala, ai, mas como eu estou cansado. E alguém pergunta ali, e quando você está cansado, o que é que você faz? Ah, quando eu estou cansado, eu descanso. Então é assim, eu estou cansado de descansar. E o que é que você faz quando está cansado de descansar? Aí eu descanso. É mais ou menos assim que caminha a humanidade, como diz a música, com passos de formiga e sem vontade. Dorminhocos espirituais. É isso que na verdade nós somos. Ficamos muito inquietos com o dia de amanhã, muito inseguros com o que poderá nos acontecer. E o que poderá nos acontecer? Nada. Deveríamos aproveitar o momento que está acontecendo, ou que nos está acontecendo, e isso é realmente viver. E isso Jesus, logo no começo do Sermão do Monte, ele nos avisou, ele nos alertou quanto a isso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque para cada dia já basta o seu peso. Olhai as aves do campo, olhai as flores, os lírios. Nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com tamanha pompa, com tamanha beleza. E as aves que não semeiam nem ceifam, mas o Pai os proverá de tudo. Tem muita gente que se apega a esse ensinamento para não fazer nada, achando que as coisas caem do céu. Não é assim. Jesus quis dizer que vivamos o momento, que aproveitemos o momento como um milagre que nunca mais vai se repetir, porque na verdade não vai mesmo se repetir. Não é? Então a gente precisa aproveitar cada instante, aproveitar cada momento como um milagre que não vai nunca mais se repetir. E outros avatares também vieram com essa mensagem, nos alertaram para essa realidade de vivermos o momento, mas é muito difícil. A nossa mente está sempre projetada para frente, para trás, e dificilmente estamos vivendo o momento com intensidade, porque isso é que é realmente viver. Dalai Lama, o grande mestre hindu, quando esteve aqui no Brasil, um repórter perguntou para ele, Dalai, o que mais te surpreende na humanidade? E Dalai disse, o que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, porque ele gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois ele gasta o dinheiro para recuperar a saúde. O que mais me surpreende na humanidade é o próprio homem, porque ele vive uma vida como se nunca fosse morrer. Depois morre, como se nunca tivesse vivido. Porque a vida passa muito rápida, porque nós passamos muito rápido, né? A gente conta o tempo aqui na Terra por causa das mudanças, por causa do movimento exterior da Terra no entorno do Sol, do movimento de rotação em torno dela mesma, de translação em torno do Sol. Nós vamos marcando o tempo, mas na verdade o tempo é parado. O tempo de hoje é o mesmo tempo da época do Cristo. O tempo de hoje é o mesmo tempo da época de Abraão. O tempo de hoje é o mesmo tempo da época da pré-histórica. O tempo não muda, o tempo é uma eternidade parada. E o que estamos fazendo dentro desse tempo, que Deus nos presenteou como uma dádiva, como um grande presente? Nada. Muitas vezes matando o tempo, esperando que o tempo passe, não é? Galileu Galilei. Galileu Galilei, no alto dos seus 70 anos de idade, mais ou menos, cabelos brancos e barbas brancas, um dia foi questionado por um amigo. Ele perguntou, Galilei, quantos anos você tem? E ele pensou um pouquinho e disse, se eu tiver sorte, talvez uns 15 ou 20 ainda. Né? Diante do olhar de surpresa do amigo, ele confiou suas longas barbas brancas e disse, porque o que eu tenho é isso, se eu tiver sorte, porque os que eu já tive, não tenho mais. Não é? Os que eu tenho, se eu tiver sorte ainda, é uns 15 ou 20 anos, quem sabe? Porque os que eu já tive, não os tenho mais. Já passou. Não se consegue mais nada.
O que passou, passou. Então, a gente precisa aproveitar o nosso tempo. Mas como fazemos isso? Eu tenho falado em algumas palestras que devemos cultivar uma atitude, uma prática que o budismo faz, que o budismo persegue, que é a prática da atitude consciente. E o que seria esta atitude consciente? Seria você viver sempre o momento presente. Por exemplo, eu estou aqui agora fazendo essa palestra, gravando essa palestra ao vivo, consciente daquilo que eu estou fazendo nesse momento, sem me preocupar com o que ocorre lá fora, ou que já ocorreu, ou se vai ocorrer alguma coisa depois, mas me preocupar com o momento presente, não é? Então, viver o momento presente é ter uma atitude consciente. E se vive muito melhor assim, porque você observa o tempo naquele momento. E você estando observando o tempo sempre naquele momento, ele não passa tão rápido, como se você não estivesse prestando atenção. Por isso que as pessoas falam, nossa, quando vê já é janeiro, quando vê já é março, quando vê já... Porque não viu. Quando viu, ele estava projetado para o futuro, ou projetado para o passado, vivendo de ressentimentos. De alguma forma ele estava projetado e não viu o tempo passar. Então a orientação do mestre, não vos inquieteis com o dia de amanhã, é para que vivamos o presente, o momento, não é? Não como as aves do campo, que também têm as suas utilidades, não é? Não é pensar que tudo vai cair do céu, mas viver a vida, trabalhar, progredir, construir, mas pensando sempre naquilo que você está fazendo, vivenciando o momento, priorizando o momento com as pessoas que você ama, que pode ser que seja o último, a gente não sabe, porque o amanhã, meus amados, o amanhã não existe. A menos, e nem existe nem existirá, a menos que alguém me prove que já acordou amanhã. Não vai acordar. Se acordar é hoje. Então é sempre o momento presente que nós temos. Como diria Paulo, é o momento do bom combate, é hoje. É hoje. Só tem um dia que a gente pode combater o bom combate, é o momento, é hoje. O que eu preciso fazer hoje. Eu nunca deveria deixar para amanhã. Porque o amanhã é incerto, é uma incógnita. Não sabemos o que vai nos acontecer daqui a alguns instantes. Não temos certeza de absolutamente nada. Então a gente precisa treinar, porque viver é treinar. Uma existência para que a gente treine, vá treinando em busca de um aperfeiçoamento, de uma lei de progresso. Mas a gente precisa treinar. Ninguém nasce pronto. Fomos criados simples e ignorantes e viemos treinando nas reencarnações sucessivas até os dias de hoje. Não é? A gente precisa. E como é que a gente faz isso? Vigiando. Vigiando. Vigiando e orando, como nos recomendou Jesus em Mateus capítulo 26, quando ele sobe com João, Pedro e Tiago no Getsêmani para orar. Nas vésperas de sua prisão, deixa João, Pedro e Tiago em um canto e se afasta um pouquinho para orar sozinho, como ele sempre fazia. Não sem antes de recomendar aos discípulos: vigiem e orem para não caírem em tentação. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Porque a carne é fraca, mas o espírito é forte. É forte. Mas a gente precisa vigiar porque a carne é fraca. Por isso que o espírito que é forte precisa vigiar. Tem muita gente que pensa que eu errei porque a carne é fraca, eu fiz aquilo porque a carne é fraca, como uma desculpa. Mas não foi isso que Jesus quis dizer. Naquele momento, ele pedia para que os discípulos vigiassem para não dormirem, para não caírem no sono, porque a noite já era alta, que eles orassem. E eles não cumpriram. Jesus ora um pouco, quando volta eles estão dormindo. Jesus reclama, os recrimina. Vocês não são capazes de orar, de vigiar comigo por 1 hora? E volta novamente para orar, e quando retornam eles estão dormindo novamente. Jesus os acorda e os recrimina por aquilo. Vocês não são capazes de vigiarem comigo por 1 hora. Isso acontece 3 vezes. 3 vezes Jesus volta, 3 vezes eles estão adormecidos. Adormecidos espiritualmente. Adormecidos como o Vicente da história que eu iniciei contando.
Adormecidos, como Paulo se referia aos Efésios no capítulo 5 da carta aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e o Cristo te iluminará. A gente precisa despertar espiritualmente, e despertar espiritualmente é vigiar, é estar atento para que não durmamos espiritualmente. É vigiar, e vigiar o quê? Vigiar o outro? Não, vigiar a você mesmo, naquele momento que você está pensando, naquele momento que você está vivendo, naquele momento que você está fazendo. Isso é viver. Isso é vigiar, segundo Jesus recomendou. Vigiar e orardes, para não cairdes em tentação. Então, se eu estiver vigiando, as tentações vão aparecer. É natural. Mas se eu estiver vigiando meus pensamentos, eu não vou cair nas tentações. Se eu estiver disposto, é claro, a não cair. Se é para isso que eu estou vigiando. Então eu preciso vigiar o momento. Vigiar é isso, é viver o momento. É aproveitar o momento. Como ele mesmo já havia falado lá no Sermão da Montanha. Não vos inquieteis, viva o momento, cada dia já tem seu peso. Para que você vai colocar o peso de uma eternidade tão grande que é do futuro, outra eternidade que é do passado? Porque a eternidade que você está vivendo é o presente, que não vai mudar, não vai mudar. Coisas vão se sucederem, coisas vão acontecer e vão te dar a ilusão que o tempo está passando, mas não está. Somos nós que estamos passando. É o corpo que está mudando, que está envelhecendo e vai morrer, mas o tempo é o mesmo. O tempo é sempre o mesmo. E o que nós estamos fazendo? O que estamos fazendo para aproveitarmos o tempo a contento? Jesus conta ali em Lucas capítulo 16 a história do rico e Lázaro. Interessante. Se nós lermos essa história do rico e Lázaro, a gente vai tirar bastantes ensinamentos dali. Primeiro, a gente vai entender que Jesus não era maledicente. Porque a parte boa da parábola, a parte boa da história é Lázaro. Que Jesus dá o nome de Lázaro, porque é a parte boa. Mas a parte ruim, a parte que não praticava a caridade, é o rico, que Jesus não dá nome, para não ser maledicente. É o rico e Lázaro. Jesus conta ali em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e de Lázaro, que havia um homem muito rico, que vivia de púrpura, né, se regalando de grandes banquetes, e à sua porta vivia um pedinte chamado Lázaro, cheio de úlceras, de feridas no corpo, e de vez em quando os cães do rico iam lá lamber-lhe as feridas. E ele ficava se alimentando muitas vezes das migalhas que caíam da mesa do rico. E o rico vivia ali de pompas, né? Uma vida para ele feliz, né? No aspecto material. E Lázaro vivia ali, numa situação realmente muito difícil. E aconteceu dos dois desencarnarem, dos dois morrerem. E Lázaro foi para o seio de Abraão, né? Que simboliza um lugar de felicidade, uma colônia espiritual, digamos assim, ou o céu da teologia, não importa. Mas é uma região de felicidade. Jesus usou a palavra Abraão, porque Abraão era o pai lá dos hebreus, né? E era um símbolo de bondade, digamos assim, como se fosse o próprio Deus. E lá embaixo, no inferno, segundo a parábola, ou nas regiões de sofrimento, nas regiões de purgatoriais ou umbralinas, como nós espíritas chamamos, o rico que pela vida que levou foi conduzido para aquela região de sofrimento. Quando ele olha para cima, ele vê Lázaro e Abraão e fala: ô pai Abraão, manda que Lázaro venha até aqui e que molhe a ponta do seu dedo com saliva e molhe minha língua, que eu não aguento mais de tanto sofrimento. E o que é que o pai Abraão fala? Há um abismo entre vocês dois. Quem está aqui não pode chegar até aí. Então mande que Lázaro vá até meus irmãos, que eu tenho 5 ainda, e avise e alertem eles para que eles não caiam aonde eu caí. E Abraão fala: mas ele tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Ah, mas se for um morto que for falar com eles, eles acreditam. E Abraão fala: mas se eles não acreditam em Moisés e nos profetas, nem mesmo um morto aparecendo para eles, eles não vão acreditar. Interessante, não? Primeiro, o abismo que existe entre um e outro não é o abismo de não poder chegar. Não é isso.
Por isso que algumas doutrinas acham que quem está lá não recebe visita de ninguém, mas nós sabemos que recebem. O abismo que existe entre eles é que em nenhum momento da parábola, em nenhum momento, o rico demonstra arrependimento. Em nenhum momento. Enquanto o espírito sofredor, eu tenho falado isso sempre, não demonstra arrependimento, a vibração, a ajuda não chega. Não chega. Porque a porta de acesso chama-se arrependimento sincero. Isso está no Código Penal da Vida Futura. Primeiro arrependimento, depois expiação e reparação. É preciso passar por essas três fases do cumprimento das leis. Arrependimento, expiação e reparação. Veja quando André Luiz estava sofrendo nos umbrais da vida espiritual, ele foi ajudado no momento em que se arrependeu de verdade. E a equipe socorrista pôde auxiliá-lo por causa do arrependimento. E naquele momento, ao redor de André Luiz, muitos outros sofriam porque há muitos choros e ranger de dentes. Mas por que a equipe que estava ali para socorrer não socorreu os outros também? Porque não era o momento. É somente através do arrependimento. Então, o abismo que separava o rico de Lázaro era o arrependimento que não havia chegado. Em nenhum momento ele estava arrependido, ele só se preocupou em buscar ajuda, em que Lázaro saciasse a sede dele, em que Lázaro fosse avisar os irmãos, mas em nenhum momento ele pede perdão, ele se arrepende sinceramente do que aconteceu. Mas o que eu quero dizer, lembrando essa história, essa parábola, essa passagem de Jesus, é que todos eles viveram um dia um momento presente. O momento presente, o momento atual da vida do Lázaro era de sofrimento. Já era de expiação de alguma coisa. Já era resgatando algo naquela vida difícil que ele vivia, comendo as migalhas que caíam da vida do rico. A vida abundante e rica daquele outro homem, que também não tinha caridade nenhuma, não é o fato de ser rico, é o fato de não ter benevolência para com ninguém, de não ter caridade para com o próximo, né? De estar ali, de ter ali na frente da sua casa uma oportunidade de ajudar alguém e nunca ter aberto os olhos para essa realidade. Era o momento dele, era o momento presente dele. A vida que eles viviam era o presente deles, era uma dádiva do momento de cada um. Que Lázaro aproveitou por quê? Sofreu com resignação, sem blasfemar, não é? E conseguiu realmente resgatar seus, talvez, débitos do passado. E aí foi para um lugar que realmente não tinha muito sofrimento, que a gente chama de colônias espirituais, digamos assim. Mas o rico não, o rico já recebeu sua recompensa. Ele só se preocupava com aquilo. Talvez ele achasse que a vida não continuasse depois do desencarne. Mas depois do desencarne era a vida futura. É a vida futura que a gente tanto fala. Porque o espírito não morre. Porque só a vida, não a morte. A morte acontece para o corpo físico. Isso é um processo muito natural. Como eu um dia nasci, tive minha infância e minha maturidade. Meu corpo envelhece, vai envelhecer e eu vou morrer. Né? Eu que falo o corpo físico. Mas o espírito não. O espírito é imortal. Quando morremos, o corpo volta à terra que o deu e se transforma, e o espírito volta a Deus que o deu. Agora, cada um vai resgatar aquilo que ele plantou. A colheita é livre, mas a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. E o que eu estou plantando? A plantação acontece no momento presente. Eu nunca posso deixar para plantar amanhã. Meus amados, o amanhã é uma incógnita. É uma esperança, mas é uma incógnita. Eu não sei se eu sou merecedor de mais um dia. Não sei. Ninguém sabe. Mas se eu for merecedor de mais um dia, depois desta noite que eu estou vivendo, e abrir os olhos para mais uma realidade diária, vai ser meu presente. Vai ser meu hoje. Sempre vai ser meu hoje. Essa é a mensagem da noite. Que nós vivamos o dia de hoje, porque é só isso que nós temos. O passado não existe mais, está na sepultura, está no túmulo. O futuro está no útero, não nasceu ainda. Então nós temos o momento de agora.
E quantas vezes nos esquecemos disso? Quantas vezes nos esquecemos que temos essa joia preciosa nas mãos? E hoje, talvez não conquistamos muitas outras coisas, materiais e espirituais também, porque deixamos muito tempo passar, porque não aproveitamos como deveríamos o tempo. E não adianta reclamar, como a história que eu contei no começo. Porque nós temos ainda nas mãos uma verdadeira joia, que é o momento de hoje, que é o dia de hoje. Bezerra de Menezes, ele nos conta que o que mais faz os espíritos sofrerem depois do desencarne é a percepção do tempo perdido. Sabem por quê, meus amados? Todas as vezes, e a maioria de nós, pronuncia uma frase depois de desencarnar. Quase todos nós vamos pronunciar, os que já desencarnaram pronunciaram esta frase. A maioria, salvo algumas exceções. E é uma frase que vem carregada de muito sofrimento, de muito pesar. Porque a frase diz assim: o que foi que eu fiz da minha vida? Essa frase é muito dolorosa. Tem muito pesar nela, porque é realmente dita com muita sinceridade. O que foi que eu fiz da minha vida? Lembrem-se, o verbo estar no passado. O que foi que eu fiz da minha vida? A vida, a existência já passou. O momento dele agora é aquele de resgatar. O tempo perdido não se resgata mais. Não se recupera mais. Pode-se ganhar mais coisas. Aproveitar a partir de agora os momentos. Mas o que já se perdeu não se recupera mais. O que foi que eu fiz na minha vida? Mas se nós mudarmos a frase e colocarmos o verbo no presente, vamos verificar uma coisa importante. Nós estamos encarnados. Se nós mudarmos a frase e dizermos assim: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Se pronunciarmos esta frase com o verbo no presente, significa que estamos vivos. Significa que estamos encarnados. Estamos inseridos nesse processo de tempo maravilhoso que Deus nos colocou, que Deus nos deu. Não é? E a gente precisa viver exatamente isso. Tem gente que vive muito do passado, outros vivem do futuro, esquecem de viver o presente. O que é viver do passado? Viver do passado é mais ou menos assim. É viver de ressentimentos, é pisar em cacos, é sair do momento presente, não ver o tempo passar agora e começar a viver, a ter ressentimentos do que já aconteceu. Né? Por exemplo, conta-se que 2 monges passeavam. Iam a serviço em determinado lugar, iam conversando, quando de repente passaram por um rio, que a água estava baixa, né? No leito do rio não tinha chovido, o leito estava com água baixa, assim pelos joelhos, e eles passaram e foram lá para o compromisso religioso deles, e depois, quando foi no final da tarde que voltaram, tinha chovido no leito do rio e aquele rio havia aumentado, e tinha uma mulher chorando às margens do rio. E um deles se aproximou e disse: minha filha, por que você chora? Ela disse: porque quando eu passei de manhã a água estava baixa e agora a água está na cintura, no peito, eu tenho medo. E o monge disse: não se preocupe, minha filha, eu carrego você. Né? E pegou-a no colo, nos braços, e foi passando com a água mais ou menos no peito dele, ele erguendo a mulher, e conseguiu atravessar a mulher, e os dois passaram também até o outro lado do rio. Chegando do outro lado do rio, ele a colocou na margem, a abençoou e foram embora. E foram conversando sobre várias coisas, né? Foram conversando sobre tudo. Passaram-se 3 horas de conversação. Mas o outro amigo, aquele que não havia carregado a mulher, estava inquieto. E teve uma hora que ele disse: eu não aguento mais, não vou te perguntar. Ele falou: pois não, meu filho, tu notando que você está inquieto, o que foi? Nós somos monges, você esqueceu disso? Ele disse: não, nunca esqueci. Nós somos monges tibetanos. Nós fizemos um juramento, você lembra? Lembro. Pois é, nós fizemos um juramento de nunca tocar em mulher nenhuma. Você lembra? Lembro, claro que eu lembro, meu irmão. Pois é, e você pegou aquela mulher, e para pegá-la no colo, você pega nas pernas, nas costas, e você pegou na mulher, e tocou na mulher, e atravessou a mulher, atravessou o rio com a mulher. Agora eu te pergunto,
Ao carregar aquela mulher, ao pegar aquela mulher nos braços, você não sentiu desejo por ela? Aquele que havia carregado a mulher colocou a mão na cabeça do amigo e disse assim: deixa de ser bobo, deixa de ser bobo. Eu já a deixei há 3 horas atrás. E, no entanto, você continua carregando-a, não é? Na mente. Isso é viver de reminiscências, de ressentimentos, é viver de passado, é ficar pisando em cacos, é ficar inquieto com o que já aconteceu. Não consigo mudar mais nenhuma vírgula, já foi, já foi. E o que é viver de futuro? É você ter uma atitude por algo que ainda nem aconteceu. É viver de ansiedade. Uma vez eu li numa revista científica que 85, não é pouco, 85% das nossas preocupações não ocorrem. Nós nos preocupamos à toa. À toa. Por exemplo, um homem diz para o filho: eu vou comprar um cão. Ah, pai, então eu vou poder brincar com o cão. Não, você não vai brincar com o cão quando eu comprar, porque eu vou treiná-lo para ser um cão feroz. Eu vou treiná-lo para ser um cão de guarda. E se você começar a brincar com ele, você vai imprimir nele uma doçura, uma mansidão. E você não vai brincar com o cão, que eu vou treiná-lo para ser feroz. Ah, pai, eu vou brincar com o cão, você não vai brincar com o cão. Não vai, vou, não vai, vou. O pai bate no filho. O pai bate no filho por um cão que eles nem tinham ainda. Ou seja, por um cão que nem existia ainda. Isso é viver de futuro. Às vezes nós estamos muito ansiosos com o dia de amanhã, como nos alertou Jesus, e passamos, por exemplo, no nosso automóvel em um semáforo que está fechando. Mas não dá tempo de parar e a gente aí passa, aproveita a aceleração do carro e passa ainda no farol vermelho mesmo. Ali, quando ele começou a ficar vermelho. Quando a gente passa, olha pelo retrovisor e vê o quê? Uma câmera. Aí a gente começa a ficar inquieto. Meu Deus, eu fui multado. Ai, será que eu fui multado? Será que fui multado? Às vezes nem foi. 85% de chance de não ter sido. Mas a gente sofre muito com antecedência por coisas que não acontecem. Só 15% das coisas que nos acontecem, da causa, surte um efeito. A ciência comprovou isso. Eu li isso numa revista científica. Então a gente vive muito do futuro, do passado e do futuro, esquecendo-nos de viver o presente. O presente. Uma vez perguntaram para Bob Marley, cantor, o que era viver. E olha a resposta de sabedoria que ele deu. Viver é aquilo que está acontecendo enquanto fazemos planos para o futuro. Enquanto eu faço planos para o futuro, a vida está acontecendo. Ora, perguntam-me, mas eu não posso fazer planos para o futuro? Pode, deve, mas com os pés no presente. Hoje e agora eu estou fazendo planos para o futuro, mas eu estou fazendo nesse momento. É saber da realidade que está vivendo. Né? Conta-se que o discípulo entrou na tenda de Buda e Buda estava rindo sozinho. Né? Uma sacola na mão e rindo sozinho. O discípulo disse: o que foi, Buda? Ficou maluco? Está rindo sozinho? Por quê? Buda disse: é que eu descobri o significado das bananas. Como assim o significado das bananas? Ele enfia a mão na sacola e tira uma banana apodrecida, de tão madura que está. Ele então mostra: eu descobri que essa banana representa o passado, ó, já passou. Para mim não me serve mais. Jogou a banana de lado. Enfiou a mão no alforje, tirou uma outra banana verde, dura, verde, completamente verde. E disse: descobri que essa banana representa o futuro. Não está pronta ainda. Para mim também não me serve. E jogou a banana fora. Enfiou a mão no alforje pela terceira vez e tirou uma banana madura, no ponto. A descascou e comeu. E disse: essa representa o presente. Me serve agora. Olha que interessante. Estava feliz porque havia descoberto o significado das bananas, ou seja, aquilo trouxe um ensinamento para ele. E a gente precisa viver assim, meus amados. Viver um momento dessa forma. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que é difícil, mas é um treinamento. Convido-os a partir de hoje, nós procurarmos viver o dia de hoje. Observar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor.
Se pegarmos então um congestionamento, que aproveitemos para observar coisas que não observávamos antes naquela rua, né? Os outdoors, as coisas, as placas, as informações que a gente às vezes passa despercebido por ali, para vermos a vida pulsar ao nosso redor e viver o momento de forma correta, praticando o amor, a caridade, ainda hoje, ainda hoje. Hoje ainda é o que a gente precisa estar atento para praticarmos. Jesus disse ainda no Sermão da Montanha: não resistais ao mal, mas pagai o mal com o bem. O que é não resistir? É não enfrentar, porque na natureza tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Mas fazer o bem. E fazer o bem quando? Agora. Esse é o momento que eu preciso fazer o bem, é agora. Madre Teresa de Calcutá fala que o melhor momento é agora. Não existe outro. O melhor momento da vida é agora. É agora. Então a gente precisa aproveitar aproveitar para viver esse momento como um milagre realmente que não vai se repetir. Não resistir ao mal é muito difícil. A nossa natureza e os nossos instintos gritam contra essa ideia de não resistir ao mal. Não, vou resistir sim. Ah, vou me vingar sim. Vou pagar com a mesma moeda. E quando a gente faz isso, a gente faz agora também. Então estamos fazendo a maldade agora. Estamos fazendo a plantação agora. Tudo que a gente faz, resistindo ao mal ou não resistindo ao mal, a gente sempre faz agora. Muitas vezes sem nos dar conta do que estamos fazendo, mas estamos fazendo agora, como o rico fazia e como o Lázaro fazia. As consequências virão depois. Por isso precisamos plantar coisas boas. Por isso precisamos plantar o amor, a bondade, a benevolência, o perdão, tão anunciado nos evangelhos de Jesus. Mas é tão difícil da gente fazer, não é? Até os espíritos mais evoluídos que a gente conhece passaram por situações que não conseguiram não resistir ao mal. Conta-se que, eu não sei se é verdade, se aconteceu ou não aconteceu com Mahatma Gandhi, mas serve para ilustrar o que eu quero dizer. Sendo verdade ou não sendo verdade, mas nos traz um grande ensinamento. Conta-se que Mahatma Gandhi, que era o grande pacificador, aquele homem que libertou a Índia do jugo inglês sem disparar um tiro, sem matar ninguém, sem enfrentar ninguém, sem resistir ao mal, mas pagando o mal com o bem. Estava na faculdade de advocacia e tinha um professor Peters que odiava ele, isso era notório, e o professor Peters não escondia isso de ninguém. Um dia eles na lanchonete lá da faculdade pegaram cada um o seu lanche e sem perceber eles sentaram-se na mesma mesa, um de frente para o outro. Quando ergueram a vista, um estava de frente para o outro. O professor Peters, então, com os olhos rubros de ódio, olha para Gandhi e diz assim: não sei se você sabe, mas pássaros e porcos não se misturam. Na mesma hora, Gandhi pegou sua bandeja, se levantou e disse: então, com licença que eu já estou voando. Quer dizer, ele estava resistindo ao mal, mas ele não aguentou, não é? Aí, lá na sala de aula, o professor, para se vingar dele, para ter raiva dele, pediu a prova dele para corrigir. E o aluno se apresentava até a mesa do professor e ele corrigia a prova ali na frente. Mas antes de dar a nota para Gandhi, ele quis humilhar Gandhi um pouco diante dos seus amigos, dos seus colegas, e disse assim: Gandhi, me responda uma coisa. Se você achar uma mala de dinheiro, né? E uma mala com um livro que ensina sabedoria, qual é a mala que você queria achar? Uma mala cheia de dinheiro ou uma mala com um livro que ensina sabedoria? Mahatma Gandhi pensou um pouquinho e disse assim: eu queria achar uma mala cheia de dinheiro. Tá vendo que você não é tão evoluído assim como os seus colegas pensam? E você, professor? Que preferia achar que tipo de mala? Eu preferia achar a mala que tivesse um livro onde ensinasse sabedoria. Dizem que Gandhi disse assim para ele: cada um prefere achar aquilo que não tem, né? Então o professor ficou com mais ódio ainda. Com a caneta vermelha escreveu na prova de Gandhi: idiota, e devolveu para ele. Para que ele fez isso? Gandhi olha e fala: professor, o senhor assinou, esqueceu de dar nota. Quer dizer, não sei se isso aconteceu com Mahatma Gandhi, mas serve para que a gente, de forma hilária, aprenda
E não se deve mesmo resistir ao mal, mas pagar o mal com o bem, oferecer a outra face, andar mais uma milha, se roubar-nos a capa, que a gente dê também a túnica, e vice-versa. Quando? Agora. Ah, mas amanhã eu vou fazer isso. Amanhã não existe, amanhã é uma incógnita, amanhã nem vai existir. Ah, quando eu me aposentar eu vou me dedicar à vida religiosa. Como? Talvez você desencarne antes de se aposentar ou na sequência. É agora. É agora que nós devemos praticar o bom combate, viver o momento. Porque Bezerra de Menezes nos alerta que o que mais nos causa dor e remorso é a percepção do tempo perdido, e é mesmo. Eu tenho falado sempre de Laurindo Rabelo, aquele grande poeta português que escreveu o seu melhor soneto na hora da morte. Ao invés da vela para a extrema unção, ele preferiu uma caneta e escreveu o último soneto da vida dele, escreveu e expirou. Mas deve ter tido os louros de tudo aquilo, porque esse soneto tem nos ajudado muito. Ele escreveu tempo e conta. Deus pede estrita conta do meu tempo, forçoso é desse tempo já dar conta, pois como dá em tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo. Para dar esta conta feita a tempo, dado-me foi tempo, não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, quero agora fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta, pois aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. Pois aqueles que contam com seu tempo, se fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu o não ter tempo. Meus amados, essa joia maravilhosa que Deus nos dá, essa joia maravilhosa que Deus nos proporciona, chama-se presente. É o valor do tempo que a gente precisa priorizar. O tempo é muito importante. O tempo é muito importante. Quer saber o valor de um ano? Pergunte a um aluno que repetiu. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. Quer saber o valor de uma semana? Pergunte ao editor de uma revista semanal. Quer saber o valor de um dia? Pergunte a uma noiva na véspera do casamento. Quer saber o valor de uma hora? Pergunte aos apaixonados que aguardam, que esperam o momento do encontro. Quer saber o valor de um minuto? Pergunte ao homem que perdeu o trem, o ônibus ou o avião por causa de um minuto. Quer saber o valor de um segundo? Pergunte a alguém que escapou de um acidente por causa de um segundo. Quer saber o valor de um milésimo de segundo? Pergunte a um atleta que perdeu uma medalha de ouro por causa de um milésimo de segundo. Então o tempo é muito importante. O tempo é uma dádiva, é um presente que muitas vezes a gente joga fora sem nos darmos conta dele. Prestemos atenção a isso, meus amados. E eu quero terminar essa live agradecendo mais uma vez a todos vocês pela participação, pela audiência, de coração. E deixar aquela despedida escocesa, de uma Escócia medieval, camponesa ainda, que as pessoas que se amavam se despediam e diziam umas para as outras umas palavras mais ou menos assim, que eu vou parafrasear. Que os ventos da prosperidade te impulsione, te empurre nas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade ilumine seu rosto e ilumine seus passos, levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos caiam sobre sua cabeça. E até nos encontrarmos de novo, que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suave, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar para agradecer. Agradecer a Deus.
Agradecer a Deus sempre. Agradecer a Deus até mesmo por termos tanto que agradecer e tão pouco para pedir. Agradecer do fundo dos nossos corações pela vida, pelo tempo, por estarmos inseridos nesse processo, pelas grandes lições transcendentais do Mestre Jesus. Agradecermos pelos nossos anjos guardiões, pelos nossos protetores espirituais, que nos carregam no colo a serviço de Jesus e às vezes nem percebemos. Agradecer por esses amigos espirituais, por essa falange de amor que nos orientam e nos sustentam na caminhada. Agradecer. Agradecer por tudo, Senhor. Por esta água que nos servirá de remédio, cujos amigos espirituais estão fluidificando nesses instantes. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pela família, agradecer pelo trabalho, agradecer por estarmos respirando. Temos tanta coisa para agradecer, meu Deus. E o Senhor que estás em secreto, sabeis da nossa sinceridade. O quão sinceros estamos sendo. A nossa gratidão é imensa pela vida e pelo Pai amoroso e bom que tu tens sido. Queremos lembrar as palavras do Padre José Silvério Horta, pelas mãos dadivosas de Chico. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escasselos. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e não erra no céu, como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Meus amados, que cada um possa beber a sua água. E até o próximo encontro, se Deus quiser.